São 12 horas com 17 minutos, meio-dia e 17. Vamos lá, nos nossos estudos, vamos falar de grana, meu filho. Ah, quem é que não gosta de falar de bufunfa? E não vamos falar, por exemplo, de um tema aí que às vezes as pessoas ficam se perguntando: para que serve esse negócio? É de comer? Será que, enfim, o que pode impactar aí na minha vida? Fazer ou deixar de fazer, porque às vezes as pessoas têm coisas que você pode escolher. Ah, eu não quero fazer isso. Tem coisas que são impostas para você. Você não tem esse, digamos, essa flexibilidade para. Depende também. Tem coisa que depende, né? Nessa seara aí, às vezes tem coisa que depende. Dependendo do caso, pode ser que você consiga, enfim. Mas as coisas, elas servem. Esse tributo, por exemplo, que a gente vai bater um papo aqui, é um imposto aí que você tem que... É uma contribuição que não tem jeito, né, filho? IPTU, nós vamos falar sobre esse imposto aí com as nossas queridas. Marta já está aqui no estúdio, já está acompanhando aí através da nossa live. Você pode, enfim, também através do nosso site radioguaicuí.com.br. O nosso aplicativo também está aí à sua disposição para você acompanhar também as nossas imagens aqui dos estúdios. Prazer receber mais uma vez a nossa queridíssima Marta e também a Cristiane aqui. Ei, Marta, boa tarde, como é que você está? Boa tarde, Arley, tudo bom? Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Guaicuí. E como se diz, né? É a voz forte do norte de Minas. Que beleza, é isso mesmo. E a gente está aqui para ter uma conversinha com o Várzea Palmense em si. Sim. E como a Rádio Guaicuí é um meio de comunicação que a gente sabe que alcança, não é só Minas Gerais, sim, chega até fora, né? Exatamente. E não teria um local melhor para a gente divulgar o nosso trabalho no setor de tributos da Prefeitura Municipal de Várzea da Palma. Muito bem, dá trabalho, né, Cristiane, trabalhar nesse setor, né, filho? Dá um pouquinho, viu, Arley? Boa tarde, ouvintes da rádio. Realmente hoje, né, você abriu bem falando sobre as questões que são impostas, e nós viemos falar justamente de um imposto, sim, específico, né, da prefeitura, que é o IPTU. Então, o que é o IPTU, Marta? O IPTU é um imposto municipal. Sim. E a sigla dele significa Imposto Predial Territorial Rural. Sim. Rural, urbano. Não digo, urbano. Urbano, né? Urbano. Sim. Ele é um tributo que é cobrado anualmente. E a quem compete é a todos os tipos, né? Os imóveis, tanto comercial, residencial, industrial, há a incidência do IPTU. Então, você estava falando ali que até confundiu um pouco a questão de ser urbano, ser rural, mas aqui dentro do nosso território, como é que você sabe? Até aqui é urbano. Como é que define isso? O IPTU, ele é definido através de um zoneamento que se chama zona urbana. E como é que a gente define uma zona urbana no município? Sim. A zona urbana, ela é definida da seguinte forma: é previsto na lei, né, do Código Municipal Tributário. Sim. Ele, para se considerar uma zona urbana, ele tem que ter pelo menos 2 desses melhoramentos, que são, primeiro, calçamento ou meio-fio, abastecimento de água, um sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública com ou sem posteamento, escola fundamental ou posto de saúde. Desses 5 itens, sim, nós temos que ter no mínimo 2. Se tivermos 2 desses itens, aí ela é considerada como zona urbana. Saneamento é um negócio que, infelizmente, tá melhorando, né? No país inteiro. Isso. Mas nós ainda estamos longe, né, Marta? Tá longe. Tão longe, mas a esperança é a última. Mas não pode, né? De jeito maneira. E a gente tem fé que a gente vai chegar lá e termos esse saneamento à altura, né? Da população. Todo mundo tem que pagar o IPTU? Como é que funciona isso? O IPTU, ele é toda pessoa proprietária de imóvel, ele é obrigado a pagar. Se ele tiver, por exemplo, 2 imóveis, 3, a quantidade de imóveis vai ver a incidência em cada imóvel. Sim. E o fato gerador é constituído a partir de 1º de janeiro.
Ah, sim. Todo 1º de janeiro, aí já constitui fato gerador. Então, basta que eu seja proprietário de imóvel. Agora, existe, né, previsão em lei de alguns casos de isenção. Mas isso aí a gente, como diz, 90% ou mais são obrigados a pagar. No caso, seria uma entidade filantrópica, né? Que aí, mas ele tem que procurar o município, fazer um processo para poder alcançar essa isenção. Que é dada através de legislação específica, né, no caso. Nesse caso ele tem que passar pela Câmara. Exatamente. Isso, não é como a imunidade, né, que tem um caráter constitucional, e alguns já são isentos, como igrejas ou templos, né? Aí é diferente. Cada caso a gente sempre pede, né, Marta, o pessoal para procurar o setor, que aí a gente orienta direitinho. Só interrompendo um pouquinho aqui, Marta. Não é interrompendo, é uma complementação muito válida. Né? E eu acho que muita gente fica com muita dúvida, por exemplo, em relação a esse IPTU. Às vezes a pessoa fala assim, eu não estou vendo o benefício. E quando você abre, por exemplo, esse questionamento, essa discussão para as pessoas, você tem que pagar, você é obrigado a pagar. A prefeitura faz o quê? Ela encaminha um boleto? Como é que funciona isso? Vai para casa da pessoa? A pessoa tem que ir até a prefeitura? Isso, como nós já dissemos, né, anteriormente eu já disse que o fato gerador é constituído a partir do dia 1º de janeiro. Sim. Mas existe um cronograma que é feito pelo município através de lei, através de um decreto que mais ou menos no mês de novembro, dezembro, sim, esse decreto ele é feito com o cronograma de vencimento. Sim. Para esse ano de 2022 mesmo, já foi feito o decreto e começa o vencimento a partir do dia 10 de maio do corrente ano. A partir de 10 de maio começa a vencer o IPTU. Então, aí as pessoas vão lá e de repente, eu tô meio que embananado, minhas contas, pandemia me lascou todo, tô aguentando pagar esse IPTU não. O que acontece se a pessoa não paga? Se a pessoa não pagar, Arley, ele sofre danos pela falta de pagamento, a inadimplência. Se quiser vender o imóvel, por exemplo, ele já não consegue. Ele não consegue. Ele tem, para começo de assunto, para ele vender este imóvel, ele tem que estar quite com o IPTU. Sim. Que se ele não estiver, ele não terá dado para ele uma certidão que é de transmissão do imóvel. Para ele transmitir. Tem muitos casos que banco exige, pede também, né? Então, enfim. E ele em débito com o município, né? Ele não terá uma certidão de débito negativa. Ele terá uma certidão positiva que vai impedi-lo, né? De participar de uma licitação, obter empréstimos, depender, fazer algum projeto, receber algum benefício. Como, por exemplo, quando é uma entidade filantrópica, ele tem muitas vezes o benefício de ter alguma doação de algum projeto, e ele é impedido se ele não tiver em dia com o município. E o IPTU, e quando ele está inadimplente, o município não toma as medidas drásticas que a lei realmente requer. Primeiro, o que a gente faz? A gente manda uma notificação cientificando a ele do débito. A partir do momento que ele recebeu isso, o município sempre procura entrar em contato e facilitar para ele o pagamento. Mas venhamos que ele falar, eu não vou pagar. Sim. Aí ele pode sofrer uma sanção pior, porque este imóvel dele pode ser levado até a leilão. E isso é muito difícil de acontecer. Dificilmente qualquer gestor, eu acho que não quer chegar nesse extremo. Ele pode ter o nome protestado. Sim. Exatamente. Né? Só colocar mais uma observação aqui. Numa outra entrevista que fizemos aqui, nós falamos sobre a prefeitura também responder algumas exigências de Tribunal de Contas, de Ministério Público. Sim. Nós recebemos recente um termo de ajustamento de conduta relacionado às cobranças de IPTUs, que agora a gente está em processo de arquivamento dele. Tanto que concessões de descontos durante um certo período ficaram
impedidas por causa desse termo. Sim. Agora que nós conseguimos, né, Marta, dar um andamento, todo o andamento, as comprovações exigidas, então assim, é complicado. Inclusive, são exigências, foram exigências feitas pelo Tribunal de Contas e Ministério Público que fosse dado andamento aos protestos, às cobranças judiciais, também extrajudiciais, entendeu? Então isso, às vezes as pessoas questionam, mas o prefeito não pode fazer isso. Ele deve fazer, ele precisa fazer para ter uma prestação de contas. Se não fizer, pode estar prevaricando. Tem lei de diretrizes orçamentárias, entendeu? Sim. Onde que tem as metas a serem cumpridas. Se ele não arrecadar o que lhe é devido, ele sofre sanções. Então, tudo isso a gente também responde a esferas superiores. Pela lei de responsabilidade fiscal, Sim. né? É uma lei que constitui uma renúncia de receita. E muitas vezes a gente pensa assim, a administração está sendo severa, nós tivemos um período de pandemia, nós tivemos isso, mas sempre existe um acordo. Claro. Agora mesmo, nós tivemos agora um parcelamento, né? Sim. Que já foi feito o parcelamento, através... Primeiro, nós tivemos que consultar o Ministério Público, que não é o prefeito falar, eu sou a lei, eu vou fazer a lei. Não, a gente cumpre a lei. E às vezes a pessoa, ela confunde muito uma administração pública com uma administração privada, né? São coisas distintas, são né, bem distintas. Muitas vezes a gente, igual, por exemplo, se você numa empresa privada, você toma uma decisão cedo, à tarde você pode estar cumprindo aquela decisão que você tomou. Tem situações que você pode fazer tudo que a lei permite, né? E tem outras situações que você tem que fazer tudo em função, né, de seguir exatamente, né, a lei. A gente, o Arley, tem aquela mania de ser, o povo brasileiro em si, né, de aderir uma atitude paternalista com os nossos representantes, com os nossos administradores. Sim. Porque a gente escolhe uma pessoa para gerir os recursos, no caso nosso aqui, os recursos do município. E às vezes a pessoa pensa que a administração deixou de fazer isso ou deixou de fazer aquilo porque não quis. Porque muitas vezes ele tem que fazer segundo. Muitas vezes vem igual a pessoa vira e fala assim, mas veio uma verba X. Quando ela vem direcionada para um determinado setor. Ou é saúde, ou é educação. E o IPTU. Mas no caso do IPTU, não. O IPTU aí já é justamente uma receita que existe. O prefeito, ele pode, inclusive a intenção do município, de fazer uma administração participativa. Sim. Prefeito, vamos fazer mais isso ou aquilo. Isso. É igual muitas pessoas não sabem, falam assim, o forró veio o Ministério do Turismo e fez o forró. Não. Nem sempre é isso, são utilizados. O próprio IPTU pode ser utilizado. Sim. É um exemplo, ele pode falar, a maior participação do Vazé Palmeiras, em que nós vamos aplicar esse recurso? Sim. Né? Então, é uma receita que, como se diz, é uma forma de utilizar. Que ele pode escolher, junto com a população, ou sozinho também, mas ele quer... destinação para esse recurso. A melhor destinação, enquanto que uma verba que ela já é oriunda. A verba carimbada ali, né? Ela já vem com seu destino. No caso aí, por exemplo, a Marta tem lá aquela casona bonita, Cristiane, eu tenho uma casinha mais humildezinha. Aí tem diferença para fazer o cálculo aí, Cristiane? Tem sim, há uma diferenciação. E é uma lei, né? Todos esses parâmetros que nós estamos falando aqui tem na lei 1.800 de 27 de dezembro de 2005. Imóveis residenciais, aí tem a separação de imóveis residenciais, comerciais, Sim. estabelecimentos bancários, industriais e imóveis não edificados, que são os lotes vagos. Sim. Aí tem uns parâmetros, por exemplo, imóvel até 30 mil de valor venal para fins de cálculo de IPTU. Um imóvel que esteja lá avaliado com 30 mil, já somando-se todo o lançamento de construção e tudo, ele vai ser aplicado sobre aquele valor lá. Por exemplo, 30 mil vai ser aplicado 0,5%, 0,5% sobre aquele valor. Daí, saberemos quanto que será o IPTU. Dentro desse mesmo IPTU, né, igual, por exemplo, um imóvel comercial de 20 mil, a alíquota dele já vai ser 0,8%. Então, há essa separação. As pessoas que têm imóveis não edificados, no caso, os lotes vagos, sempre questionam por que a alíquota do lote vago é maior. Né? Essa é uma questão que
seria para beneficiar quem tem uma estrutura, tem uma... E evitar, né, a especulação imobiliária, Sim, entendeu? sim. Igual, por exemplo, se você analisar que Várzea da Palma toda, praticamente, ela é considerada residencial, com exceção do distrito, o imóvel ele tem a finalidade residencial ou comercial, né? Então, o imóvel não é edificado num centro todo praticamente edificado, a alíquota dele é maior. Então, as alíquotas de dos lotes vagos também variam de acordo com o valor venal, né? De 10 mil a 40 mil, de 1,5% a 3,5%. Né? Marta vai falar como que a gente apura. Então, gente, mas como que vocês apuram o valor venal de um imóvel, né? Para fins de depois aplicar essa alíquota, né? Sim, essa é uma situação que deixa muita gente aí de cabelo em pé. Como é que faz, Marta? Essa avaliação, o valor venal, nós temos um cadastro imobiliário. Só para colocar uma pimentinha, porque às vezes a pessoa chega lá, fala assim, aí tem uma avaliação, mas meu imóvel vale para danar. E aí, mas só que a pessoa não consegue vender por aquele valor e nem comprar pelo valor que basicamente seria aquele cálculo. Como é que funciona isso? Isso é possível de ser discutido? Tem abertura para isso? Entende? Porque a pessoa tá lá vendendo. Vale quanto? Vale 500 mil, meio milhão. Mas ninguém paga esse valor, entende? Como é que funciona isso, Marta? Para fins de IPTU, a gente tem também o cadastro imobiliário. Certo. E o que a gente conta com a população, infelizmente, nós brasileiros, a gente tem um descaso, a gente preocupa em adquirir um imóvel, mas nunca, assim, jamais, ele demora muito em regularizar aquele imóvel. Certo. E fala, eu já comprei, tá ali, é meu mesmo. Sim. Mas a gente já vê, né, nas certidões aí do cartório de registro que fala, quem não registra não é dono. Sim. Então as pessoas gostam muito do contrato de gaveta. Às vezes compra um imóvel e deixa... Quase uma cultura isso. É quase cultural mesmo. Deixa aquele contrato ali por anos, 10, 20, 30, até 40 anos ou mais. Ele não preocupou com aquilo. E se ele tivesse aquela preocupação, acontece que a gente tem lá o cadastro imobiliário. E o que é esse cadastro imobiliário? Todo imóvel do município, que faz parte do município, sim, o proprietário, a obrigação dele é um dever, ele procurar a prefeitura, o setor de tributos, para atualizar ou atualizar esse cadastro. Sim. Porque igual você disse, hoje às vezes a gente está morando numa casa, eu estou morando num barracão, 3 cômodos, mas com o passar do tempo eu vou melhorando o meu imóvel. Sim. Eu tenho que comunicar isso no meu cadastro imobiliário. Até algumas mudanças que você tem que fazer, de repente existe uma autorização prévia que tem que ser feita também, né? Tem que ter tudo isso, né? Que a gente tem que olhar a questão da isso é o certo. Da infraestrutura, né? Sim. Que é o certo, é o correto. E você vê muitas vezes a pessoa fala assim, porque falou que é brasileiro, falou que é imposto. Ele tem uma birra ali, né? Ele tem uma birra. Mas só que no final das contas, se a pessoa, por mais que tenha essa cultura das pessoas ficarem meio que contra o pagar imposto, a gente sabe que como que qualquer lugar, qualquer governo, seja o federal, o estadual, o municipal, como que você vai administrar o bem público sem que tenha alguma receita? Isso. É o que eu estou dizendo. Então, justamente, a gente tem que deixar essa atitude paternalista e saber que a pessoa que nós escolhemos para nos representar, para administrar o município, sim, ele não vai enfiar a mão no bolso para poder, como se diz, administrar a cidade. Então, através de quê? Através desses recursos, dos impostos. Claro, e outra, se nós pagamos, é dever nosso de pagar, é direito nosso também participar. Claro. Vamos procurar saber, vamos até o município. Estão pagando IPTU aí, pra onde que tá indo esse recurso? Onde que tá indo? Cadê? E a pretensão da administração justamente agora, informar para a população, todo que fizer no município, igual, por exemplo, colocar essa obra, ela tem origem do IPTU que você pagou. Isso aí tem a ver com transparência também. A transparência. Então, de informar. E nós temos o direito e o dever também de cobrar. Claro, sim. Porque a partir do momento que a gente sabe que o nosso país, a carga tributária, a gente sabe que todo mundo fala que é uma das mais altas, mas também a gente pensa, existe tem a sonegação.
Tem a sonegação? Tem. Tem o... Mas tem muito recurso também mal aplicado. Mal aplicado. Mas nós somos responsáveis porque nós não procuramos saber. Sim. Nós não participamos da vida pública do nosso município. E as pessoas confundem muito. Igual, por exemplo, a prefeitura recebe os repasses. Sim. Os demais impostos, né? Isso. A gente tem participação no ICM, tem participação no imposto de renda, tem participação no IPVA. Inclusive, é uma das verbas que é utilizada para o forró. Sim. Entendeu? Não vem verba extra. Nesse caso aí é meio a meio, não é? Isso. Então, assim, o IPTU é um imposto unicamente municipal, exclusivo, nosso. E um imposto, como Marta falou, que ele pode ser direcionado para qualquer área que esteja necessitando mais. De repente, precisa de uma infraestrutura lá na saúde, ele pode ser aplicado, na educação, na comunicação, né, no transporte, em qualquer área. Inclusive, né? Até pagamento de servidor, né? Exatamente. E as pessoas aqui, como é que vocês avaliam? As pessoas estão pagando? Tem essa cultura de não pagar? Como é que tá? A gente observa que aqui, as pessoas que têm a cultura e o costume de pagar, sempre pagam em dia. Assim como tem aqueles... assim, no geral. No geral... As pessoas, aqueles que pagam sempre, igual assim, os que gostam de pagar e pagam em dia, pagam sim. O do ano, sempre antes do desconto, aproveita o desconto. Certo. Inclusive, é uma das questões, gente, tem benefício quem paga IPTU em dia. Sim. Até o dia 10 de maio, igual a Marta falou, a gente tem um calendário, tem 30% de desconto para pagamento, né? Até o dia 10 de maio deste ano, terá 30% de desconto no valor. Passou 30 de maio, próximo vencimento é dia 10 de junho, aí já paga o valor integral. Né? Assim como tem a opção de, dentro da mesma guia de IPTU, pagar parcelado em até 8 vezes. Sim. Iniciando também um parcelamento em 10 de maio. Então, assim, tem essas variantes. E outra questão, igual você falou, a questão da avaliação. A avaliação nessa mesma lei que eu citei antes, na Lei 1.800 de dezembro de 2005, nós temos a planta genérica de valores para fins do IPTU. Né? Todos os anos ela é reajustada também, deve ser reajustada porque é uma exigência da lei e só podem ser feitas revisões, né? Devem ser feitas revisões nessa planta para que ela acompanhe o valor de mercado. As pessoas sempre confundem muito, igual você falou assim, mas meu imóvel não vale R$500 mil. Sim, este ano ele pode valer R$500 mil, ano que vem ele pode valer 250 mil. Sim. Por causa das variações que o mercado apresenta. É por isso que tem essa questão da gente avaliar a planta genérica de valores todos os anos. Né? Então, para fins de IPTU, está dessa forma. Inclusive, o valor, né, para fins de IPTU, ele está um pouco defasado. Sim. Tem avaliação para fins de TBI, são avaliações à parte, as pessoas sempre questionam. Então, a gente sempre tem que verificar a finalidade. Você quer uma avaliação para qual finalidade? Aí a gente tem os critérios para que seja avaliado, dependendo da finalidade. E só para complementar o que o Cristiano falou, a gente brasileira, a gente acha assim, que muitas vezes você sai no lugar e fala assim, eu passei a prefeitura para trás. O meu imóvel valia R$1 milhão, eu paguei lá o imposto em cima de 500 mil, de 200 mil. Certo. Só que hoje nós estamos numa época, uma era virtual, que hoje tudo tem um cruzadados, né? Tudo que a gente faz aqui no município, a União já toma conhecimento imediato. Às vezes você deixa de pagar no município 0,5% no IPTU, porque você colocou um valor muito aquém. Aí quando ele vai vender, a Receita Federal vem e pega tudo. Por quê? Ele está ali declarado como 200 mil, mas o valor real dele foi 1 milhão. Então, às vezes ele deixa de pagar 0,5% e vai pagar 27,5% de imposto de renda. Eu entendo que essa questão dessa cultura, ela tem muito a ver também com o perfil que a gente tem dos nossos políticos. A pessoa tem ali aquela situação de não ter transparência na destinação e acaba que você vai pegando uma birra ali, entende, Marta? Eu vou ficar... A repulsa, né, pelos impostos. Pagar esse imposto caro pra danar aí, não tô vendo nada acontecer. Aí o pagador de imposto, ele se sente meio que desrespeitado. Então, quando as pessoas falam em transparência, em mostrar, você paga isso e vai ser aplicado nisso. Isso. Quando você vê as coisas acontecendo, se eu tô lá na minha rua, tá vendo essa pracinha aqui, é fruto de você ter pago o seu IPTU. Dinheiro, né, que você pagou o IPTU. Então, dessa forma, você se sente ali respeitado. Isso. Seu dinheiro está sendo aplicado.
Mas quando você não vê isso, não vê essa transparência, fala, vou pagar, e aí a pessoa acaba pegando essa birra. E todo mundo se lasca nesse caso, que a gente tá no mesmo barquinho, não tem... a pessoa pode até não pagar em algum momento ali, mas se ele precisar, né, de algum recurso público, seja, vai lá na saúde, aí depois você reclama que a saúde não tá boa, reclama que... Enfim, mas e aí, você tá fazendo o seu papel? Você não tem condições para isso, não tem? Então você vai lá, passa, busca os meios legais para você poder, de repente, ter um desconto, seja lá o que for. Mas eu acho que dos dois lados, tem que ter transparência para mostrar para onde o recurso está indo. E participação, né? Tem os dois lados, que tem que participar. Porque senão o negócio não funciona. Não funciona. Igual eu estava falando, que você mesmo está dizendo aí, essa transparência já é como se já é pretensão. A gente está fazendo uma reestruturação lá no tributos. Você leu meu pensamento, Marta, você acredita? Eu ia falar que bom, que legal, sintonia. A gente está fazendo essa reestruturação com essa finalidade maior nossa. É como se diz, a gente quer sim aumentar a arrecadação, mas sem aumentar os impostos. Porque a partir... E como você faz? Você fala, é milagre? Não. A partir do momento que todos conscientizarem do dever e do lado social do imposto, como se diz, o dinheiro aparece e a transformação acontece, e Várzea da Palma será a cidade que todos nós sonhamos, tanto para nós como para os nossos filhos, nossos netos, que vai ser a cidade do futuro, que nós temos condições para isso. Então a nossa maior meta é essa, mostrar ao cidadão, dar para ele essa lição de educação fiscal, para ele conhecer o lado social do tributo. Só para a gente aproveitar aqui, a Cida está dizendo que está gostando muito aqui da entrevista, e tem ouvinte aqui também querendo saber mais a respeito dessa questão do IPTU. Vamos lá. Boa tarde, eu gostaria de saber sobre a questão do IPTU. Eu comprei o imóvel recentemente, é um contrato de uma empresa, e o contrato se encontra em meu nome, mas o IPTU está vindo em nome da empresa. Eu gostaria de saber se isso é legal, ou eu tenho que exigir o contrato de IPTU no meu nome, já que a casa, pelo contrato, se encontra em meu nome. É o Luiz Cláudio aí, Marta. A Cris vai responder. E aí, Cristiano? Assim, ô Luiz Cláudio, boa tarde, tudo bem? Deixe-me ver se eu entendi bem a sua situação. Porque normalmente, assim, depende, igual se você comprou essa casa, por exemplo, e ainda está pagando, algumas imobiliárias aqui em Várzea da Palma ainda mantêm o contrato em nome da proprietária original. Quando você termina de pagar, ela te dá uma autorização para você lavrar a escritura, e você pega toda a documentação de que é necessária, procura o setor de tributos e já faz essa transferência do imóvel para o seu nome. Aí tem que pagar o ITBI, que é 2,5% sobre o valor do imóvel, e todos os IPTUs também, e depois já pega a quitação e leva para o cartório, para o registro. Agora, se você já tiver quitado, né, pode providenciar a documentação e providenciar o ITBI. Se não tiver quitado e for um financiamento pela Caixa ou por qualquer outro banco, Banco do Brasil, enfim, aí você leva o contrato e o ITBI é feito por este contrato. Aí tem valores diferentes de alíquota para o valor que você dá de entrada e para o valor do financiamento. 0,5% sobre o valor que você paga ali à vista, né? Que a gente considera à vista seu fundo de garantia, né? Ou o dinheiro mesmo que você dá em espécie, e 2,5% sobre o valor financiado. Aí, qualquer outra dúvida, se eu não tiver te respondido certinho, você pode ligar lá na prefeitura, né? A gente vai ter o recesso por causa do feriado, na segunda-feira, no 3731-9215, ou 9223, ou 9239, que nós vamos te explicar melhor, vai depender da sua situação. Muito bem, tem outras questões aqui que nós vamos encaminhar depois lá pro pessoal, e a gente vai respondendo aí a nossa audiência. Queria agradecer muito aqui a presença da Marta. A Marta entende de tributo pra danar, e Marta também, né, filha? Aí tem história, né? Experiência, tem muita experiência aí. Foi, sem dúvida nenhuma, uma excelente, né, contratação aí
da administração, agradecer a Cristiane. Obrigada. De vez em quando eu coloco a Cristiane lá nas enrascadas danadas, né? Chega lá, 45 minutos do segundo tempo, aí, meu Deus do céu, aí. E sempre com aquela atenção muito especial. Agradecer mais uma vez a vocês. Espero que vocês voltem mais rápido aí pra gente poder falar, né, de melhorias aí pra nossa cidade. Eu tenho certeza, se as pessoas entenderem e tiver realmente cada vez mais essa transparência, é bom para todo mundo. Gente, eu gostaria de pedir para quem continua com dúvidas, pode nos procurar. O setor de tributos, ele é realmente, assim, o Arley, bem tumultuado, porque é um setor de atendimento ao público. Sim. Né? Mas a gente está sempre lá para atender mesmo e esclarecer as dúvidas. Antes da gente vir para essa entrevista aqui, nós conversamos com o Eduardo, houve essa proposta, inclusive dele, de prestar conta dos recebimentos de IPTU, essa iniciativa partiu dele, né? Então é uma questão que a gente sempre coloca as pessoas na dúvida, né, dos vencimentos, da responsabilidade. Igual eu comprei um imóvel, tá em nome da minha imobiliária, mas eu pago o IPTU ou não, né? Então isso aí é interessante. O IPTU é do imóvel, para a prefeitura é a posse, domínio útil ou propriedade. Então procura a prefeitura, paga o seu IPTU, não transferiu ainda ou transferiu, paga assim mesmo e vai movimentando toda a questão para regularizar o imóvel, fazer a transferência e registrar, né? E qualquer outra dúvida, a gente fica sempre à disposição para ajudar e esclarecer. Muito bem, é isso aí. Agora são 12h48. A gente faz uma pausa aqui, daqui a pouquinho a gente volta com Carlos Novaes pra gente falar de esporte. Aqui, meu filho, ontem, pelo amor de Deus, hein, Cruzeiro? Ninguém aguenta não, tá difícil pra danar. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Músicas, notícias, só na Guaicuí.